Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo vou comentar sobre alguns filmes que valem a pena assistir sobre a Guerra do Vietnã. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre ela. Tudo começa na década de 60, em plena Guerra Fria, quando, para resistir ao avanço do comunismo e outros interesses diplomáticos, os Estados Unidos resolvem mandar tropas para o Vietnã. Lembrando que bem antes, e nos anos de década de 50, já havia casos desse bloqueio da ascensão comunista, como podemos ver na Guerra da Coreia, ou também até mesmo já dentro do território do vietnamita. Mas quando os Estados Unidos resolveram mandar as suas tropas, foi quando a coisa ficou séria. E isso foi na década de 60, entre 1964 e 1965, entre esses anos. Bom, foi uma das piores guerras já vistas e uma das primeiras vezes que os Estados Unidos se ferrou bonito. As tropas americanas lutavam junto com os vietnamitas do sul contra os chamados Vietcongs, vietnamitas do norte, que eram comunistas. Então a maior parte do confronto foi feita na selva, nessa tática de guerrilha, e as armas que eram usadas: napalm, agente laranja, metralhadoras pesadas, helicópteros. Foi um desastre que possui consequências até hoje no território do Vietnã. Crimes foram cometidos, vilas queimadas, e o orgulho americano foi finalmente afetado. É uma guerra histórica. Bom, vamos ao que interessa. O primeiro filme que eu comento aqui é O Franco Atirador, de 1978. Filme com Robert De Niro e Christopher Walken, que conta a história de três amigos em 1968 que se alistam para a Guerra do Vietnã. Mas antes um deles se casa, ambos saem para caçar, e nessa parte do filme é mostrada a vida pacata e normal que todos tinham. Porém, na guerra, tudo muda. E é a ênfase das consequências que torna esse filme um dos melhores. As atuações do De Niro e do Christopher Walken nem se fala, são ótimas. Por isso que esse filme acabou rendendo vários Oscars. Pena que o tempo acabou fazendo ele se tornar um pouco esquecido. Apocalipse Now. Aqui a gente está tratando de um filme clássico, no mínimo icônico, talvez o melhor já feito sobre a Guerra do Vietnã. Estamos contemplando aqui uma obra de Francis Ford Coppola, diretor da trilogia Godfather, e com atuações de Martin Sheen e o famoso Marlon Brando. A história do filme é basicamente a seguinte: um capitão experiente da guerra em 1970, depois de tanto sentir o peso de suas ações, já não se sente mais confortável em voltar para o seu lar nos Estados Unidos. Então decide ficar no Vietnã à espera de uma missão, e é exatamente isso que acontece. Ele é designado para achar um coronel das forças especiais que ficou louco durante a guerra e agora age por conta própria com seu próprio exército. Então o capitão precisa se infiltrar e matar esse coronel. E é aí que o filme começa. Cenas extraordinárias da guerra, loucura pura e realidade. É o que esse filme traz para a gente com um grande desfecho. Platoon. Que dizer de Platoon? Ele possui uma das cenas mais impressionantes da guerra, mas claro que eu não darei spoiler algum. A história começa quando um universitário decide se alistar voluntariamente na Guerra do Vietnã em 1967. Quando chega, vê a grande enrascada em que se enfiou, mas decide confrontar as adversidades e parte para a luta, fazendo amizade com um dos sargentos e tornando o outro sargento um grande inimigo. É um filme que mostra a loucura daquela guerra e o que ela podia fazer para mudar tanta vida de um homem. Além de que, talvez dentre os filmes que vou comentar, é o filme que mais mostra as cenas das batalhas, o que o torna interessante. O Sobrevivente. Esse filme mostra um aspecto diferente da guerra. O Vietnã foi famoso também pelas torturas de prisioneiros. Os Vietcongs não brincavam em serviço com esse tipo de coisa. Tudo começa quando um piloto alemão que integrava a marinha americana cai em pleno campo de guerra. E aí, na boa, ele acaba se fudendo. É isso. Ele se torna um prisioneiro. O filme então mostrará o piloto sendo brutalmente torturado em um jogo de vida e morte para tentar escapar, com outros prisioneiros, daquela incessante tortura. E sim, é uma história real. Nascido para Matar. Esse filme foi aclamado pela crítica na época. A história conta sobre um sargento que, em uma base de treinamento, esculacha e treina de forma sádica recrutas para se tornarem máquinas de guerra no Vietnã. E quando são mandados para lá, começam a perceber o horror que é aquela guerra e como tudo está errado.
Bom, eu espero que tenham curtido essa lista. E se sim, dê aquele like no vídeo e, se puder, se inscreva no canal para dar aquele apoio maior, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.